Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no âmbito da cobertura das eleições autárquicas 2025. Ao longo desta semana estamos a receber aqui os 5 candidatos à Câmara Municipal de Sines. Hoje recebemos a candidata Filipa Faria, do Partido Socialista, que vai aqui deixar as suas propostas ao longo da próxima hora. Recordo que o Partido Socialista governa a Câmara Municipal de Sines, com maioria absoluta, desde 2013, mas apresenta uma candidata nova, já que Nuno Mascarenhas não se pôde candidatar devido ao limite de mandatos. O Partido Socialista candidata assim Filipa Faria. Bom dia, obrigado por estar aqui na Rádio Sines, bem-vinda. Bom dia, antes de mais agradecer o convite que me foi interessado e é um prazer estar aqui consigo. Vamos conhecer as suas propostas. Como disse, o Partido Socialista governou a Câmara Municipal durante 12 anos com maioria absoluta. A nível de habitação, que é o tema central aqui da reivindicação da população, o que é que traz de novo? Que propostas é que tem se for eleita para os próximos 4 anos? Joaquim, em primeiro lugar é preciso fazer um enquadramento, porque o problema da habitação é um problema complexo. É um problema que resulta de várias políticas públicas que não tiveram sucesso, foram muito ambiciosas, mas em termos de execução, a execução foi muito curta. Isso determinou que muitas famílias, muitos jovens, muitos trabalhadores e até a própria classe média não tivesse acesso à habitação e neste momento vive asfixiada do ponto de vista económico. Eu vou dizer aqui uma coisa forte e que me desagrada e entristece-me, que é, infelizmente, ter casa própria hoje em dia é um luxo que não está ao alcance de qualquer cidadão e assim não devia ser, porque é um direito constitucionalmente consagrado. Dizer-lhe o seguinte: o problema da habitação, quer a nível nacional, quer aqui a nível de Sines, não se resolve com a Câmara. Não há uma solução para o problema da habitação. O problema da habitação resolve-se com várias entidades. Desde logo o Estado, através de uma intervenção direta e em conjunto com as autarquias, com o setor cooperativo e com o setor privado. Porque não vale a pena estar a colocar em cima dos ombros da Câmara a responsabilidade de resolver o problema da habitação, quando ela própria não consegue por força de um orçamento que é curto. O orçamento da Câmara não dá para tudo e não dá para aquilo que alguns candidatos aqui vieram já a pregoar. No entanto, a Câmara fez um esforço financeiro e contemplou no seu orçamento algumas medidas para minimizar este problema no nosso concelho. Desde logo a conclusão do projeto dos 18 fogos junto ao bar construído pela Ágana, junto às piscinas, cujo projeto está finalizado e que está pronto para lançar em empreitada. E logo aqui, e de uma forma muito séria, muito franca e muito objetiva, digo-lhe que os 18 fogos, a construção dos 18 fogos ascende a 4 milhões de euros. É um valor dispendioso, mas é um valor que a Câmara já tem previsto em orçamento e com o qual poderá avançar. Este valor é um valor, e estas casas são casas que vão ser feitas a custos controlados para um segmento que está neste momento descapitalizado e este valor dos 4 milhões de euros integra também não só o valor da construção, mas das infraestruturas que são necessárias fazer. Portanto, não é preciso tirar um curso superior. Basta fazer contas de merceeiro para perceber que se 18 fogos custam 4 milhões de euros, 100 fogos, 200, 400, pela mesma lógica, comportam um valor que não é possível a Câmara assumir e, portanto, sejamos frontais e honestos com as pessoas. Muito sem falar também da própria habitação que a Câmara é proprietária. Eu já lá ia. Então, eu já lá ia porque eu tenho uma linha de raciocínio e aquilo que eu quero explicar às pessoas é que, de facto, a Câmara fez e preparou preparou-se para o futuro no âmbito da habitação. Estamos também a desenvolver, para além de termos 2 grandes planos de pormenor com capacidade construtiva, quer de terrenos camarários, quer de terrenos privados, nós tivemos por opção
fazer um plano pormenor da Estrada da Floresta, que é uma zona, que é uma entrada de Sines, que precisa de ser revista, que precisa de ser melhorada e que ali poderão estar no meio da cidade alguns lotes onde é possível fazer habitação a custos controlados. É uma zona que fica entre a Zil 3 e a ponte que vai para o Intermarché e, portanto, ali serão disponibilizados terrenos ao setor cooperativo ou ao setor privado que queira ali construir habitação a custos controlados. Além disso, encontram-se em curso, através de licenciamentos que a Câmara fez, 200 fogos, já estão em construção e colocados no mercado livre, e 50 fogos que ainda vão ser construídos, fruto de um terreno que foi agora alienado. Outra medida que eu também considero importante e que, de facto, as pessoas não têm concorrido muito é a implementação do apoio ao arrendamento jovem. Estas foram as medidas que no imediato vão ser implementadas. Além disso, e porque a Câmara de Sines já há muitos anos que lida com um problema de flutuação de trabalhadores, quando da publicação da Lei dos Solos, reuniu no mês de janeiro com entidades como a AICEP, a ACT, a Autoridade de Saúde e o próprio Governo, no sentido de encontrar soluções para uma habitação não permanente de trabalhadores dentro do espaço do estaleiro de obra. Essa solução foi viabilizada e, portanto, neste momento é possível fazer o acolhimento desses trabalhadores em estaleiro de obra. No entanto, sabemos que a cidade vai avançar, a cidade vai crescer, vai trazer novos desafios e temos que planear, programar e preparar a cidade para o futuro. Nesse sentido, desde logo, assumo aqui o compromisso com o loteamento 220 em Porto Covo, que está praticamente pronto e que assumo o compromisso, se for eleita, de nos próximos 6 meses a seguir à minha tomada de posse, de elaborar o regulamento para a atribuição dos 19 lotes que estão previstos fazer naquele loteamento. Por outro lado, e no que diz respeito às astas públicas, nós começámos a detectar que as astas públicas são para a venda de terrenos em mercado livre, mas que à volta disso criou-se uma grande expectativa imobiliária, que fez inflacionar o preço dos terrenos através da revenda de 2 e 3 vezes. E, portanto, a Câmara também tem que tomar alguma posição relativamente a isso. Por um lado, a Câmara tem que fazer astas públicas para servir o segmento das necessidades e da oferta habitacional nos vários nichos da sociedade. Não só colocar no mercado livre, mas também colocar no mercado do arrendamento acessível e no mercado da habitação a custos controlados. E eu comprometo-me a estudar uma forma de, quando as astas públicas foram feitas para o mercado livre, de haver condições da asta pública, no sentido de quem compra, e se isso for possível, porque às vezes é fisicamente impossível, mas se se tratarem de vários lotes e de vários fogos, é possível condicionar que quem seja adjudicada o lote possa fazer uma percentagem naquele universo de habitação a custos controlados. Por outro lado, há outro problema que assola o país e também assola o nosso município, que são as casas de volutas. E, de acordo com dados do INEM, nós temos a nível nacional 720 mil casas de volutas, na sua maioria com condições de habitabilidade. O município também as tem. E, portanto, eu defendo que se olhe com outros olhos para estas casas de volutas e que o município seja o primeiro a dar o passo, a dar uma nova vida às suas casas que estão de volutas. Para o efeito, deve ser feito um cadastro das casas de volutas no nosso município, onde se integrem também as casas pertença da Câmara, e nelas devem ser feitas as obras necessárias para colocar essas casas no mercado do arrendamento acessível, que é um mercado que ainda não está explorado,
mas que é um mercado que é necessário no sentido de intervir no mercado para baixar o valor das rendas que se praticam em Sines. Para além disso, também gostava de referir que a zona histórica é uma zona que tem tido alguns incentivos fiscais no âmbito da ARU, mas que não são suficientes. Temos ali casas que foram abandonadas pelos proprietários, pelas mais variadas razões, normalmente associadas a processos sucessórios complicados e também a uma mão muito pesada da antiga Direção Regional de Cultura, porque a maior parte daquelas casas ficam na área dos 50 metros do castelo e existem regras muito específicas. Eu deparei-me ao longo da minha vida de autarca com alguns problemas difíceis de resolver, mas intermediei, não tinha que o fazer, intermediei a favor dos proprietários para conseguir junto dessa entidade resolver as situações. E é o que me proponho fazer. Os proprietários têm que sentir apoio por parte da Câmara na resolução destes problemas que muitas das vezes os desesperam e eles acabam por desistir, sendo certo que estes projetos de arquitetura da zona histórica não são aprovados pela Câmara diretamente, carecem de um parecer vinculativo desta Direção Regional da Cultura. Depois, há outra situação, que são as casas que estão devolutas, que pertencem ao IRU e que pertencem à Segurança Social. E aqui impõe-se que o Governo transfira para a propriedade da Câmara esses imóveis que estão devolutos para que elas também possam entrar no mercado, por exemplo, do arrendamento acessível. Posto isto, outro problema que faz inflacionar o valor das rendas em Sines e que tem a ver com o enorme fluxo dos trabalhadores que vêm aos milhares trabalhar nas empresas e nos novos investimentos que estão previstos. Aqui, também com o Governo, porque isto não depende só da Câmara, é uma solução que tem que ser encontrada com várias entidades, mas que o Governo é o principal aqui responsável por nos dar a mão. E, de facto, impõe-se que nos terrenos do Estado, que são muitos, porque há muitos terrenos do Estado que foram expropriados no tempo do 25 de Abril, pelo Gabinete da Área de Sines e que estão ainda sem uso. E, como tal, nesses terrenos impõe-se que o Estado, a AICEP e a Câmara estudem formas de alojamento temporário para os trabalhadores, construídos em casas modulares, que são mais rápidas do que a construção normal, de forma a que possa minimizar os impactos dos valores da renda e que as pessoas que habitualmente vivem em Sines tenham uma renda acessível ao seu ordenado. Depois, no que diz respeito e há outra coisa que também gostava aqui de referir, que é, falando nestas hipóteses todas, já temos aqui muito mercado para combater a falta de habitação. Mas há um que é escandaloso, que é o loteamento das infraestruturas de Portugal à entrada de Sines. É um loteamento do Estado que prevê a construção de cerca de 200 fogos e que não passa daquilo que nós vemos ali. Um terreno abandonado, com casas degradadas e que não é de todo um cartão de visita para uma entrada de Sines, muito menos para... Está a falar ali em frente à Galpa, é isso? Em frente à Galpa. E muito menos podemos dizer que há um loteamento que está abandonado e que podia servir os sinienses de forma a ser integrado também neste mercado da falta de habitação. Veja-se, o Estado pode intervir diretamente fazendo a construção. Se assim não entender, pode arranjar uma empresa pública para realizar esse investimento. E esse investimento podia ser a custos controlados. Podia, por exemplo, buscar a APS, que está agora também muito empenhada em fazer habitação, ou então podia criar um programa com o IRU no sentido de fazer um programa de habitação com o IRU. Aguardaremos que estas nossas posições sejam bem acolhidas, mas gostaria ainda de dizer uma coisa, porque ainda não disse, na parte da habitação social. Nós temos um gabinete, um serviço de habitação, que gera todo o património edificado da Câmara no âmbito da habitação social, que está a fazer um bom trabalho, mas que precisa de ser reforçado,
porque há que diariamente fazer uma gestão deste património e ir acompanhando a evolução dos agregados familiares e ir distribuindo as frações de acordo com essas necessidades. Então ficamos com a habitação. Não, eu ainda queria dizer mais uma coisa. Temos que andar mais depressa, senão não temos tempo mas para eu ainda todos os queria temas. dizer alguma coisa. Há um problema que nos assola, que é um problema que não vai melhorar no futuro, que é a falta de habitação para os funcionários públicos, para os militares da GNR, para os professores, para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos qualificados. E aqui a Câmara também terá uma palavra a dizer. No seu edificado, deve criar condições para que estas pessoas, durante algum tempo, até arranjarem uma solução equilibrada para as suas vidas no âmbito habitacional, possam ali viver. E, portanto, nós temos essa solução em edificado da Câmara, temos 8 lotes na Zilum, que comprometemos a fazer uma construção para que estas pessoas possam vir, não só trabalhar para a Câmara, porque temos um problema muito grave de técnicos superiores, mas também para outros serviços essenciais que a Câmara terá que apoiar no âmbito da saúde, da segurança, entre outros. Então, seguindo com esta nossa entrevista, passando aqui para o espaço público, para os jardins, para as ruas, o que é que o Partido Socialista, esta nova candidatura do Partido Socialista, tem de diferente do passado para fazer nos próximos 4 anos? Olha, Joaquim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito razoável e terra a terra. Eu acho que o espaço público é um espaço que tem que ser um espaço agradável para os cidadãos e em permanente limpeza. Mas os meus olhos são os olhos dos cidadãos de Sines. Aquilo que os meus olhos veem, não gostam. E, portanto, neste momento eu não posso, enquanto autarca, dizer que há uma coisa que não está bem, mas dizer e fingir que está tudo bem. Eu podia adiantar aqui várias ordens de razão para que isto tenha acontecido, problemas na contratualização, impugnações judiciais, porque agora há muita moda das impugnações dos concursos públicos, e não sei o que é que se pretende com isso. Normalmente é para atrasar os trabalhos que são feitos na cidade. Eu sei que neste momento o concurso público foi impugnado judicialmente por uma segunda vez. Já foi pedida a suspensão da eficácia do ato para que a empresa que ganhou possa continuar o trabalho sem prejuízo disso ser discutido em tribunal, mas assim não aconteceu e, portanto, isto acaba por ser um obstáculo ao regular desenvolvimento da vida do município na área da limpeza. Outro problema maior tem a ver com os herbicidas, porque a partir de determinada altura, que eu não sei concretizar, deixou de ser possível utilizar os glifosatos. Nunca sei dizer esta palavra. E isso também é um problema, porque este tipo de herbicidas que são dados nos passeios fazem cócegas às ervas. Antigamente dava-se uma coisa chamada Roundup, que não interferia com o meio ambiente, mas que era prejudicial à saúde. E isso permitia que as zonas verdes tivessem durante 6 meses, de alguma forma, as ervas não conseguiam crescer da forma como crescem agora, porque de 15 em 15 dias o espaço público tem que estar a ser cortado. Mas eu não meto a cabeça na areia, eu digo aquilo que está bem e aquilo que não está bem, e de facto o espaço público não está bem. E não falta à Câmara equipas próprias para que pudesse fazer esse trabalho diretamente? Nós neste momento o município de Sines teve a visão de fazer uma carta de qualificação do espaço público e de fazer um plano de mobilidade acessível. E com esses instrumentos estruturantes ela procura e procurará no futuro tornar o espaço público mais eficiente, inclusivo e com maior mobilidade. Com base nisso foram desenvolvidas várias ordens de projetos. Respondendo em concreto à sua questão, para resolver o problema dos espaços públicos tem que se adotar várias medidas. Primeiro, dar execução a estes planos. Em segundo lugar, fazer contratação, quer interna, através de procedimentos concursais, o que também não é muito fácil, porque as pessoas hoje em dia já não veem a Câmara como um emprego seguro e preferem ir trabalhar para outras empresas a ganhar menos do que vir para a Câmara, porque a Câmara já não é um emprego que seja um emprego que as pessoas... Pelos baixos salários. Pelos baixos salários. Mas tem que haver um incremento humano. Tem que haver uma aquisição de viaturas e de equipamentos
para a manutenção do espaço público. Não podemos fugir à contratação exterior, mas temos que ser rigorosos com o cumprimento dessas prestações. Temos que reorganizar o espaço público em zonas mais pequenas, dotá-los de rega automática, mesmo dotar todos os espaços públicos de rega automática e adaptá-los às alterações climáticas e também à escassez de água que um dia há de vir por aí e, portanto, eu considero que os espaços públicos devem ser reconvertidos na sua grande maioria, utilizando os seixos rolados, algumas espécies endógenas e também cascas de pinheiro, com rega automática e dando alguma cor à cidade que ela agora não tem. Estas são algumas medidas que nós temos e, além disso, aquilo que eu entendo é que tem que haver um planeamento rigoroso. Quando se corta a relva, deve-se cortar as ervas do passeio e deve-se varrer a rua. Deve haver um planeamento integrado e deve haver uma fiscalização contínua por parte dos serviços da Câmara, das chefias, das coordenações. Já lá vamos falar da organização dos serviços do município. Podemos falar agora de segurança? Não, eu ainda queria dizer que eu acho que esta reconfiguração do espaço público e a melhoria do espaço público deve ser feita com as pessoas. E para isso eu quero criar um programa que é o programa O Meu Bairro. Em cada bairro vai haver um ou mais interlocutores que, juntamente com a Câmara, irão reportar aquilo que está mal, dar ideias e, em conjunto, nós vamos zelar pelo espaço público. Porque nós temos um problema em Sines e já passaremos para a segurança, que é, por muito que nós façamos no espaço público, há alguém que vai destruir esse espaço público. As pessoas não têm a noção que o espaço público é o seu quintal e, portanto, todos temos que contribuir para uma melhoria, porque os arranjos sucessivos do espaço público e da destruição que é feita saem dos nossos bolsos, saem dos nossos impostos. E enquanto as pessoas não tiverem esta visão de que aquilo é nosso e não é só responsabilidade da Câmara, não vamos a lado nenhum. Portanto, eu quero construir uma solução melhor para aquilo que os meus olhos não gostam de ver, mas isso tem que ser feito com toda a gente. E as pessoas têm que ter capacidade civilizacional para acompanharem estas medidas a tomar pela Câmara. Ainda tinha muito mais para dizer aqui, algumas obras que foram feitas no âmbito da mobilidade sustentável e outras que estão para ser feitas, e quero adiantar uma, que é aquilo que preocupou os cidadãos do Concelho e a mim própria também, que é a estação da mobilidade. Muito se fala que Sines não tem uma garagem das caminhonetas, como se dizia à moda antiga, para Sines. Não temos, mas vamos ter, porque o projeto já está feito, já está concluído e já está até integrado no Fundo de Transição Justa e vai custar cerca de 3 milhões de euros. Portanto, é uma questão de tempo. E vai ser construído onde? Vai ser construído por trás da estação ferroviária, num modelo que é ao ar livre, mas que tem acomodação dentro da própria. Vamos utilizar a própria estação para ser um espaço de estadia onde as pessoas possam estar à espera dos seus transportes. Vai ter os táxis, vai ter tudo concentrado, táxis, eventualmente bicicletas e os autocarros, porque tem que haver um espaço de manobra para que os autocarros circulem livremente. Isso está previsto, está feito e vai ser executado e já tem até financiamento garantido. Temos mais aqui uma carteira de projetos que estão concluídos, mas vamos passar para a segurança. Em termos de segurança, portanto, a população mais idosa, principalmente essa população, sente-se insegura por falta da presença da GNR nas ruas, porque algumas ruas estão escuras, porque vêm pessoas estranhas. Senhora candidata, o que é que se pode melhorar nesta área? Joaquim, tudo isso é normal. Os dados que nós temos das forças de segurança é que não aumentou a criminalidade no nosso concelho. O que nós sentimos é que há uma percepção das pessoas relativamente à insegurança, porque há pessoas de diversas raças, porque as pessoas não estão habituadas a isso e cria-se aqui um pouco de uma sensação de insegurança, mas que ela não corresponde aos factos reais daquilo que as forças de segurança nos deram.
Como é que se pode, combater esta sensação de insegurança? Desde já com o aumento de efetivos no posto territorial da GNR. Só dessa forma é que se pode voltar a um patrulhamento antigo, que era um patrulhamento de proximidade, que é o patrulhamento apeado. E se as pessoas virem a GNR na rua, vão sentir mais segurança. O carro da GNR passar pelos sítios não é a mesma coisa do que o contacto pessoal com as forças da autoridade. E a videovigilância pode ser uma solução? Pode. Mas para isso, o município está disposto junto do Ministério da Administração Interna, exigir que o corpo militar da GNR de Sines seja, de alguma forma, acrescido de mais militares, porque isso traz mais segurança. Não vejo com bons olhos que o governo venha a apregoar grandes investimentos para Sines e depois em coisas que são básicas e essenciais para a população e para os investidores não faça esse investimento. E, portanto, acredito que o governo vá de encontro a este meu pedido. Outra coisa que quero fazer é reativar o Conselho Municipal de Segurança. O Conselho Municipal de Segurança é um conselho que reúne entidades de várias áreas, que discute problemas de segurança, que reúne com caráter trimestral e que faz recomendações e aborda nessas reuniões assuntos de interesse para a segurança dos municípios. Portanto, quero reativar esse conselho com a brevidade que for possível. Relativamente a uma questão que tem aqui sido muito colocada, que é a polícia municipal ou não, eu considero que neste momento é mais importante a GNR ser dotada de mais meios humanos do que criar uma polícia municipal. Porquê? Porque aquilo que uma polícia municipal faz, o Serviço de Fiscalização da Câmara já o faz. E, portanto, desenganem-se aqueles que pensam que a Polícia Municipal faz o mesmo do que uma força de segurança, porque não o faz. É uma polícia administrativa que fiscaliza os regulamentos e a atividade da Câmara, o espaço público. Vou dar um exemplo. Qualquer pessoa, até o Polícia Municipal, pode deter uma pessoa em flagrante delito, mas tem que entregar à GNR, porque a GNR é que tem esse papel. E por isso eu vou apostar as minhas fichas todas na GNR. E há uma coisa que eu queria aqui dizer, porque a maior parte das pessoas não sabe, é que o Estado tem que fazer investimento em serviços que são essenciais, mas não o tem feito. O posto da GNR é propriedade da Câmara e está, através de um contrato de comunidade, cedido à GNR há 40 anos. As obras de beneficiação do posto têm sido feitas pela Câmara Municipal, senão aquele posto era indigno. E o meu executivo, é esta a minha proposta, é fazer, a Câmara já tem um terreno disponível para isso, é fazer uma mini cidade judiciária, onde se congregue o posto da GNR, o tribunal, que já andam aí uns zunzuns que nos querem tirar o tribunal e levá-lo para outro sítio qualquer, fazer o posto da GNR, fazer o tribunal, fazer a conservatória, eventualmente levar também para lá, congregar a CPCJ e criar um gabinete de apoio à vítima. Porque desengane-se aqueles que pensam que a criminalidade, o nosso concelho é um concelho cujos números não são elevados, mas que o caso da violência doméstica é também no nosso município gritante e está ao nível de outros crimes e, portanto, há necessidade de criar aqui como ONG um gabinete de apoio à vítima. No que respeita à videovigilância, respondendo à sua pergunta, é um caminho. Nós já estamos em negociações para colocar câmaras em vários sítios da cidade, mas a videovigilância tem um problema, que são as imagens. Que são controladas pela GNR. Certo. Neste momento, de acordo com a lei, todas as imagens das câmaras só podem ser utilizadas para fins criminais e pela GNR. Portanto, é totalmente descabido que uma força administrativa, uma polícia municipal, possa ter acesso
a essas imagens, porque isso pode violar os direitos das pessoas. Seguindo nesta nossa entrevista, passando aqui para a Proteção Civil, atualmente a Proteção Civil na Câmara Municipal de Sines tem 2 pessoas, que é o Sr. Pires, Sim. que todos conhecemos, e a Cristina, que faz um trabalho excepcional, mas é muito pouco para um concelho que tem todas estas empresas, tem toda esta estrutura, não é, Sra. Candidata? É verdade. Essa também é uma aposta que queremos fazer, queremos ter um gabinete de proteção civil musculado, porque o grau de exigência em face das empresas que aqui estão, 12 delas de natureza Seveso e outras mais, e aquelas que ainda estão para vir, merecem que o gabinete de proteção civil seja reforçado em meios humanos e técnicos para fazer face a isto. De qualquer das maneiras, dizer que o Gabinete de Proteção Civil é um complemento daquilo que é a atividade dos bombeiros e tem na sua gênese fazer uma coisa que é extremamente importante, que é prevenção e mitigar os riscos. É claro que se têm desenvolvido muitos simulacros e tem que se continuar a desenvolver muitos mais, que envolvam especialmente a população e as entidades que em situação de crise intervenham, porque nós bem sabemos que em cenário de crise as cabeças não pensam da mesma maneira como num simulacro. E é importante que se faça para que as pessoas ganhem ferramentas para poderem atuar em situações complicadas. Portanto, a sua proposta é mais meios humanos e meios materiais para a Proteção Civil. Sim. E a nível de bombeiros, também um apoio maior? Qual é a sua ideia? Sei que reuniu com os bombeiros? Os bombeiros são, como sabe, uma associação humanitária sem fins lucrativos e também é o Estado que deve investir nos bombeiros. Mas se estivéssemos à espera do Estado para fazer muita coisa, não fazíamos nada. E, portanto, eu acho que num município como o nosso, nós devemos andar de mão dada com os bombeiros. O investimento que a Câmara faz é de cerca de 110 mil euros. 110 mil euros. Mais uma participação na Mais 110 mil euros. Também tem contribuído para a aquisição de viaturas. Já foi adquirida uma ambulância e penso que até terminar o mandato vai ser adquirida outra. Além disso, como participa na equipa de intervenção permanente? Como participa, já existe uma equipa de participação, de intervenção permanente, que é comparticipada pela Câmara, e vai haver uma nova, há esse compromisso. Sim. E de facto, a partir de novembro, faz todo o sentido que durante aquele horário a cidade esteja protegida. Também já fizemos um investimento em material de EPIs no valor de 200 mil euros e também queremos fazer mais. Mas também achamos que a responsabilidade não é só do município. As empresas têm uma responsabilidade social. Elas provocam o risco. É certo que têm equipas de bombeiros lá dentro. Mas quando há acidentes, mas temos que trabalhar em rede. E quem vai lá em cenário de crise são os bombeiros. E, portanto, o meu entendimento é que temos que partilhar, se queremos ter o resultado da eficácia da ação dos bombeiros, também temos que partilhar os custos. É a minha opinião. Seguindo em frente, e aqui uma questão importante, que é a organização dos serviços municipais, senhora candidata. Fala-se aqui muito que a máquina não está oleada, por isso é difícil fazer alguns trabalhos na Câmara Municipal. A máquina não está oleada, é isso? Olha, Joaquim, o que eu lhe posso dizer é que uma organização não se faz sem pessoas. Sim. E como não se faz sem pessoas, e não se faz sem pessoas, nem pode trabalhar a 2 ou 3 velocidades. Portanto, há que ter a noção de que nós tivemos grandes constrangimentos quando entramos em 2013. Foi um cenário difícil. Eu tenho pena que nunca tenha chegado aos municípios aquilo que nós encontramos. Eu própria nunca tinha trabalhado num cenário de guerra, que é, nós queremos trabalhar, não temos possibilidade de contratar
não podíamos contratar e tínhamos que reduzir pessoas por força de uma imposição legal em 2014. Vindos da Troika, nessa altura. Certo. E além disso, encontramos uma situação desastrosa do ponto de vista financeiro. E isto não é estar a utilizar isto como uma bandeira, nem a fazer choradinhos. É a realidade. Não havia dinheiro, chegou a haver meses, bastantes meses, que até à última da hora não se sabia se conseguíamos pagar salários. Não havia crédito em lado nenhum, não havia possibilidade de comprar peças para fazer reparações. O parque de viaturas da Câmara era um degredo, não havia viaturas em estado normal. Foi muito difícil trilhar este caminho. Fizemos omeletes sem ovos, não tínhamos funcionários, não tínhamos dinheiro, não tínhamos capacidade de endividamento. E isto tem que ser dito com toda a legitimidade, porque de facto a situação que encontramos em 2013 e toda a outra situação que envolveu a Troika determinou até hoje que a Câmara não pudesse regular do ponto de vista funcional. O que é que se pretende fazer? Há outra coisa que eu queria também aqui dizer, é que apesar disso, em 2018, quando a folga da contratação apareceu, nós regularizámos 55 contratos de trabalhadores precários. E eu posso lhe dizer, havia uma senhora, que eu agora não me lembro o nome, há 20 anos que estava em situação de precariedade e cuja situação foi regularizada com esta medida. De facto, nós em 2025 temos uma situação financeira que é favorável, reduzimos em cerca de 70% a dívida da Câmara, tínhamos 26 milhões, neste momento temos 6 milhões, e com isso, e com este alívio da contratação, já podemos dotar os nossos quadros de pessoas que não podíamos anteriormente. E, portanto, aquilo que eu quero é uma uniformização dos serviços, quero que toda a gente trabalhe da mesma maneira e não a duas velocidades, quero um plano de formação eficaz para as pessoas e, além disso, não foi possível atempadamente fazer uma reestruturação dos serviços. A Câmara é uma máquina muito pesada e neste momento o número de chefias e chefias intermédias não consegue fazer face a todas as competências que a Câmara tem, mais aquelas que por força da descentralização de competências foram atribuídas à Câmara e que não vieram novas pessoas. E, portanto, há que agarrar isto e eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é haver uma reestruturação interna para tornar a máquina eficaz, para depois começar a trabalhar noutras valências. E há uma coisa que é muito importante. É importante fazer aqui a reforma, a reorganização dos serviços, mas é preciso fazê-la com liderança, pulso, organização, planeamento e fiscalização. E, acima de tudo, com responsabilização, que é o que não tem havido. Muito obrigado. Seguindo aqui para as iniciativas que a Câmara Municipal organiza, tal como o Festival Músicas do Mundo, as Tasquinhas, a Mar e todas essas iniciativas, portanto, tem participado na organização, mas considera que há aqui coisas que têm que ser mudadas, portanto, o campismo no Festival Músicas do Mundo, as Tasquinhas, se é o ideal, qual é a sua opinião? Pretende manter assim ou alterar? O que eu lhe posso dizer, eu não tenho participado diretamente em todos os eventos, porque não ando com a câmara às costas, mas tenho participado em alguns e aquilo que lhe posso dizer é que o município de Sines tem uma diversidade cultural extraordinária e às vezes ouço dizer não se passa nada em Sines. E eu costumo dizer, não se passa nada em Sines, mas eu acho que Sines é como a Ilha Terceira, está sempre em festa. Há sempre qualquer coisa, do ponto de vista cultural, em várias abrangências, a acontecer em Sines. Relativamente àquilo que me coloca, é claro que isto são eventos que perduram no tempo e que têm que ser reavaliados. Relativamente ao Festival das Músicas do Mundo, é um festival que dispensa apresentações e que é para manter. Não sei em que moldes, porque tem que ser honesta e justa, porque foi agora adjudicado um estudo de repercussão económica do Festival
no concelho e também para estudar o perfil do espectador. E só depois de termos esses dados na mão é que podemos pensar em requalificar, reconfigurar, adaptar a uma nova realidade do festival. Mas o festival é para continuar, como é óbvio. Relativamente ao modelo das tasquinhas, o modelo das tasquinhas é um modelo que já está esgotado, é um modelo que já fica muito dispendioso ao município e, portanto, terá que ser avaliado. Não foi avaliado este ano porque não consideramos que fosse justo, porque estamos à porta das eleições e não achámos conveniente estar a pegar nas tasquinhas e fazer mudanças no modelo, mas os serviços já estão a estudar novas perspectivas e com certeza que durante o primeiro ano iremos apresentar soluções. É importante que dê vida também à avenida, não é? Que as tasquinhas continuem a dar vida, talvez até durante mais tempo, não é? Para que a avenida tenha vida, possam ir lá as pessoas. A avenida é um ex-libris, é um cartão de visita à avenida e à Praia de Sines e, portanto, durante todo o ano têm que ser criados mecanismos ou com street food ou com outras situações similares para que exista oferta na Avenida da Praia, sendo certo que, por exemplo, a zona do Pontal não é a área de jurisdição da Câmara, mas sim da APS. Só o passeio junto ao muro da praia é que é a pertença da Câmara, sensivelmente até à Praia das Bicas. É o seguinte, aqui na nossa conversa, acessibilidades, os transportes públicos que a Câmara já tem há cerca de 20 anos, portanto, que fazem o transporte dentro da cidade, tudo isso é para continuar? Pensa que há aqui melhoramentos que podem ser feitos? A população, especialmente de Porto Covo e das Zonas Rurais, queixa-se muito que não tem uma caminhoneta da carreira que faça o transporte para a cidade. O que é que pensa que pode ser mudado aqui? Todos os transportes estão atualmente, que saem do limite do concelho, estão dentro da competência da CIMAL. O limite da cidade, pensa? Do limite da cidade. Sim. Foi feita uma concessão. Nessa concessão, o município de Sines considerou que seria importante que os transportes urbanos integrassem essa concessão. Porquê? Porque não tinha capacidade económica para investir em autocarros e porque também tem um problema que é um problema diário, patente e que não se consegue resolver, que é a falta de motoristas. E como sabe, os motoristas têm várias cartas, porque dependendo do veículo que estejam a conduzir, assim têm que estar encartados para o efeito. Considerou a Câmara que seria mais vantajoso incluir os transportes urbanos dentro dessa concessão. Por ter incluído os transportes urbanos nessa concessão, conseguiu melhorar o transporte para Porto Covo e ter as carreiras das praias gratuitas durante o período da época balnear, os passes dentro da cidade a 20 euros e fora da cidade a 40 euros. É claro que a Câmara tem que participar um valor de 6 mil euros, mas é devidamente justificado e está perfeitamente integrado. O que é que eu tenho para lhe dizer? No âmbito do plano da mobilidade, nós temos previstos introduzir uma nova linha para passarmos a ter 2 circuitos urbanos, porque consideramos que o circuito único é muito longo e queremos dividi-lo em 2. Também queremos introduzir o transporte flexível e o transporte a pedido. E isso só não foi possível porque no âmbito da CIMAL, algumas das câmaras que fazem parte não votaram favoravelmente. O que é o transporte acessível? O transporte acessível é o transporte a pedido, é quando, por exemplo, uma pessoa quer ir a uma consulta no hospital, mora longe e não consegue ter a capacidade para ir apanhar o autocarro que tem aquele horário para levar ao hospital. Então liga e vai um táxi buscá-la e leva ao autocarro para ela poder fazer o seu caminho. O flexível é quando, por exemplo, uma entidade empregadora tem um X de número de funcionários a sair a um determinado horário e é combinado que para cumprir com aquele horário há um autocarro que vai estender o seu horário. Portanto, isto são coisas que estão em cima da mesa. Nós somos um município pequeno, queremos introduzir isto, sozinhos não conseguimos porque o orçamento municipal não estica e, portanto, é uma das questões que vai ter que ser vista
futuramente. E também queria falar noutra coisa, Então diga. que eu acho que é uma coisa que eu tenho desde 2013 que vindo a lutar, juntamente com o Presidente da Câmara, que é a ferrovia de passageiros. Houve olha, assim como houve um desinvestimento na habitação, também houve um desinvestimento na ferrovia. E aquilo que nós achamos importante e que seria também uma forma de minimizar o problema da habitação é haver uma ferrovia de passageiros para Sines. Já houve. É claro que aquele traçado atualmente não é o traçado adequado e tem que ser feita uma nova linha. Há 12 anos que andamos a pugnar por isto. Isto resolvia uma parte do problema porque as pessoas que moram longe podiam vir e regressar a casa. Mas de facto o traçado que foi proposto há uns anos, que ficava junto à linha de costa e que ia apanhar depois a variante de Alcácer, não foi aceito também por uma Câmara Municipal vizinha. O que é que está em cima da mesa? Está previsto no plano de atividades da IP fazer a ferrovia, no plano até 2030. Eu vou-vos dizer, vocês vão pensar, mas a gente quer é saber quando é que temos a ferrovia. Isso eu não sei dizer, mas foi um passo de gigante já estar na ordem do dia das infraestruturas de Portugal. Não se pode utilizar a linha de mercadorias porque a linha de passageiros tem determinados requisitos legais, designadamente os apiadeiros que têm que ser construídos e, portanto, não podemos aproveitar aquelas que já existem. A seguinte, passamos aqui para os equipamentos municipais e eu começo aqui pelo mercado municipal, por exemplo, que tem um projeto previsto desde 2010, por aí, portanto há 15 anos atrás que já estava previsto ser qualificado. O que é que pode ser feito, finalmente, para que uma empresa se interesse por qualificar o mercado, Sra. Candidata? Olha, Joaquim, o mercado municipal tem sido um desassossego, porque o projeto está feito, o projeto é um projeto bom, porque é um projeto adequado às realidades modernas, que a praça vai ter a sua finalidade, vai ter as bancas, como tem atualmente, mas vai ser munido de restauração e vamos aproveitar o triplo pé direito para fazer um piso onde vão funcionar serviços camarários, de forma a que o mercado possa ter uma rotatividade, porque desengane-se quem queira comparar Sines com o mercado de Campo de Ourique e com o mercado de Algés. Não temos população para isso. E de facto, introduzir os serviços municipais vai dar ali alguma dinâmica ao mercado. O que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que aquele projeto tem sido sucessivamente lançadas várias empreitadas e é um processo moroso. Começou no 1.500.000 e já vai a mais de 3 milhões. E é um processo moroso porquê? Porque face ao valor da obra tem que ter um visto do Tribunal de Contas. O visto do Tribunal de Contas costuma demorar de 8 a 10 meses. Depois há toda a parte administrativa do desenrolar da empreitada. E o que acontece é que quando chega à fase da adjudicação ao empreiteiro, face ao estado de coisas que o mundo económico hoje vive, o valor que está ali em cima da mesa já não chega para que ele possa concluir a obra dentro daquilo que eram as suas perspectivas. Então, ou não aceita adjudicar, ou nem sequer concorre. Este tem sido o problema. É claro que para resolver este problema temos que aumentar novamente a fasquia, mas corremos sempre este risco. Qual é o problema? O problema é que com a Troika houve muita gente que abandonou o país. E muita gente qualificada das obras. Empresas também fecharam? Empresas que fecharam. Não há subempreiteiros. E neste momento, toda aquela mão de obra que prolifera por aí tem que ser ensinada. Aqueles que foram já não voltam. E antigamente as empresas socorriam-se muito das subempreitadas. Agora não há subempreiteiros, as empresas têm que fazer tudo. E, portanto, das duas uma, não concorrem, ou quando concorrem não têm a forma de dar execução. Não é o caso, porque aqui até estamos numa fase de pré-adjudicação, que é os valores do aço, do ferro estão sempre a aumentar e quando chega à altura não compensa. Passando para as estradas, Casoto, Paiol, todas essas vias, e também estão algumas dentro da própria cidade, tem proposta para alcatroar essas estradas como as pessoas reivindicam? A estrada da Cabeça da Cabra já está? Já está feita, estive lá e está muito bem. A do Casoto começou no dia 3,
com a limpeza das bermas e a seguir com o asfaltamento. A do Paiol é a senhora que se segue. Relativamente aos betuminosos da cidade, já existem procedimentos e eles vão, a breve trecho, ser efetuados. A nível de, passando para o apoio ao associativismo, pretende manter o mesmo formato? Tem uma ideia própria para que possa mudar aqui a forma do município apoiar tanto na cultura como no desporto, até como as associações de apoio social? Qual é a sua proposta? Olha, o que eu lhe tenho a dizer relativamente ao associativismo e tenho aqui números, no primeiro mandato o associativismo foi apoiado em 3.236.429, no segundo mandato 3.943.082 e no terceiro mandato em 4.048.334. Portanto, isto é uma resposta à sua pergunta. A Câmara quer continuar a investir no associativismo porque considera que o associativismo é importante. Hoje em dia, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista desportivo, os nossos jovens têm que fazer parte destas associações e desenvolverem os seus conteúdos. Numa época em que a vida dos jovens está dominada pelos ecrãs dos telemóveis, faz todo o sentido haver uma aposta cada vez mais forte a este modelo do associativismo, que não é novo, já vem do dos anos 80 e que todos os sucessivos executivos têm apostado fortemente. Também é um papel do Estado, mas que o Estado não faz. Mas nós não nos arrependemos, porque temos tido o retorno da atividade do associativismo a todos os níveis e, portanto, continuaremos a investir no associativismo e digo-lhe já, os apoios ao associativismo correspondem a 10% do orçamento municipal. Mas eu não estou a chorar, é para continuar e é para aumentar. Há que agora, tomando conta da Câmara, há que rever a forma dos apoios, ver como é que se é justo, porque há regulamentos que já estão ultrapassados, estão obsoletos e há necessidade de os rever para que os apoios sejam atribuídos de uma forma justa e equilibrada. Passando para o turismo, que é uma área que bem domina, portanto, no nosso concelho, que propostas é que tem para o turismo no concelho, principalmente na Porto Covo, que é aqui a pérola turística do nosso concelho? Eu diria que tenho propostas para todo o concelho, porque eu não gosto de fazer divisões. Mas começarei por lhe dizer que o município de Sines, ao contrário daquilo que muitos apregoam, que não há turismo em Sines e que o turismo em Sines é feito de pessoas que vêm para cá trabalhar, e isso não corresponde à verdade. Sines foi o concelho do Alentejo que mais cresceu em dormidas turísticas no último ano, cerca das 160 mil dormidas. Portanto, isto não é um valor qualquer, é um valor relevante. Nós criámos, durante este executivo, condições para a fixação de turistas no nosso concelho através do licenciamento de unidades hoteleiras. Mas falta-nos uma coisa que é essencial, que é, nós temos que saber para onde é que vamos. E para sabermos para onde é que vamos, temos que fazer um estudo de caracterização e diagnóstico com os operadores turísticos, com as pessoas, no sentido de definir uma estratégia para o turismo. O que é que nós pretendemos para o futuro? Agora que estão criadas as bases, temos que pensar mais além. E para isso temos que fazer um plano estratégico. É uma coisa que eu já defendo há muito tempo e que agora estará na ordem do dia, um projeto, um plano feito com todas as pessoas, porque a Câmara tem uma visão, mas quem está no terreno tem outra. E a construção deste plano tem que ser feita em conjugação com as ideias de uns e com as ideias de outros, porque não se desengane-se quem pensa que sabe tudo. Depois, temos que continuar a articular com a entidade de turismo. Nós temos desenvolvido muitas atividades com a entidade regional do turismo que tem apostado. Estou-me a lembrar dos eventos que foram feitos em Sines há pouco tempo com a questão do vinho. O vinho, as garrafas que são depositadas no fundo do mar,
que é um produto turístico e, portanto, mas isto inclui-se tudo dentro do plano estratégico, ou seja, o que eu quero dizer é que nós não podemos fazer eventos ad hoc, eles têm que estar estruturados, pensados e planeados dentro do documento estratégico, que é este plano para o turismo no concelho, feito com as pessoas. E para atrair mais pessoas, o que é que pode ser ainda feito? Melhorar também mais hotéis, mais atividades? O que é que, na sua opinião? Joaquim, eu vou ser muito sincera como sou com tudo na vida, porque eu estou na política como estou na minha vida pessoal. E, de facto, nós temos as bases, temos o plano estratégico, mas temos que criar, ou ajudar a criar, produto turístico, temos que melhorar a cidade, porque os turistas também têm os seus olhos e também veem aquilo que corre menos bem na cidade. E temos que criar rotas de património, temos que mudar a sinalética da cidade, temos que colocar placas que identifiquem os nossos monumentos e temos que dar a conhecer a nossa história, que é muita. Eu costumo dizer que Sines tem o tamanho de uma ervilha, mas tem do ponto de vista patrimonial, geológico, gastronómico e entre outros, é fortíssimo. Passando aqui para a relação entre a autarquia e as grandes empresas, que relação é que vai ter? Há quem critique o atual executivo porque dedica muito tempo às empresas. Isto é verdade? Joaquim, as pessoas podem dizer aquilo que quiserem. Sim. Eu acho que o tempo dedicado às empresas é o tempo necessário e adequado. Nós temos que conviver com as empresas porque elas estão cá sediadas e, portanto, há um compromisso que foi assumido entre a APS e a AICEP. Cada vez que vêm cá investidores, para partilharmos todos a mesma informação, eles vêm à AICEP, vêm à APS e vêm à Câmara, para todos estarmos munidos da mesma informação. E é importante que assim o seja. Assim como o Consines, que é uma associação que congrega todas as empresas do Concelho e onde a Câmara tem assento, também foi importante para fazer uma aproximação. Porque já que as empresas cá estão, há que fazer uma partilha de informação, de aproximação à população. Eu sou do tempo que nós víamos as empresas como um alvo a abater, mas de facto as empresas foram dinamizadoras daquilo que é a economia local. Aliás, até lhe vou dizer mais, foram um motor da economia nacional nos tempos mais complicados. E aqui tenho uma mágoa que tenho que dizer. Eu, como siniense de Gema, tenho pena que os sucessivos governos não tenham acompanhado a evolução económica de Sines. Porque hoje, em 2025, continuamos a ter as mesmas fragilidades. Continuamos a ter um posto da GNR sem qualquer dignidade. Querem-nos tirar o tribunal. Os acessos a Sines são uma vergonha. Só agora, em 2005, é que estão a fazer 1/3 da estrada. Não temos linha ferroviária. As escolas, eu ainda sou do tempo de ter que ir para a escola em Santiago do Cacém, de autocarro. Mas inclui aí também o governo do PS. Incluo todos, sem exceção. Porque eu, como lhe disse, eu estou na política como estou na vida e eu não ponho a cabeça na areia. Todos os governos têm a responsabilidade, porque todos os governos não olharam para Sines como um motor da economia nacional. E se os chineses fizeram sacrifícios de ter que levar com o complexo industrial, também tinham direito a ter aquilo que é o básico. E nunca tiveram. Vão tendo aos bocadinhos. E isso é uma coisa que, se eu for eleita Presidente da Câmara, eu irei até ao fim do mundo para defender os interesses dos chineses. Porque não me esqueço daquilo que nós passamos e estamos a passar. Nunca tivemos nada daquilo que deveríamos ter. Portanto, vai ser uma Presidente reivindicativa. Sim, só sei ser assim. E vai ser também uma Presidente mais perto das pessoas do que o atual Executivo? Joaquim, cada um é como cada qual. Eu nunca deixei de ser próxima das pessoas. Os autarcas têm sempre muito trabalho e às vezes não têm tempo suficiente para essa proximidade. E eu não gostava de me meter nesse rol porque, de facto, eu acho que sou uma pessoa próxima de toda a gente. E falo com as pessoas da mesma forma, sejam elas o secretário de Estado ou o ministro, como o Zé das Iscas ali da esquina. Eu tenho essa proximidade com as pessoas e é uma proximidade que eu quero continuar a ter. Porque há uma coisa que a gente nunca se deve esquecer. As eleições perdem-se e ganham-se.
Mas as eleições, quando se ganham, a gente tem que ter respeito por aqueles que nos colocaram lá. E a gente nunca nos deve... A cadeira do poder não nos deve fazer esquecer as pessoas e a missão que nós temos para cumprir sentados naquela cadeira. Vai continuar a tomar café no mesmo sítio, se for eleita? Já me perguntaram isso. Eu vou continuar a tomar café, a ir às festas e a fazer a minha vida normal como sempre fiz. Porque eu sou igual a mim própria. Sou uma pessoa simples, humilde e nunca deixei que nada daquilo que eu fiz na vida me transformasse, me fizesse uma pessoa diferente. Eu sou igual àquilo que era há 20 anos atrás. E, portanto, se for eleita Presidente da Câmara, eu serei a Presidente da Câmara do povo. Porque assim é que eu me sinto bem. E como é que tem sido o contacto com as pessoas? Que receptividade é que tem sentido do outro lado? Eu tenho sentido muito boa receptividade da parte das pessoas e aliás, aquilo que eu gostaria é que as pessoas estão desacreditadas da política. Porque os políticos, em regra, prometem muito e cumprem pouco. Eu não gosto disso. Prefiro não prometer e prefiro entregar-me ao trabalho com o espírito de missão. E eu acho que a maior parte das pessoas me conhece e sabe que eu sou assim. Quando visto a camisola, eu vou até ao fim. E quando tenho a certeza que tenho que defender os interesses dos meus, podem sair de baixo porque eu vou como um trator em frente de toda a gente. E é esta postura de liderança, de reivindicação e de respeito pelas pessoas que eu quero que transite para a Câmara, enquanto Presidente da Câmara. Vamos entrar nos últimos minutos. Tem aqui algum tempo para falar de algum tema que queira acrescentar mais alguma coisa, que não tenha sido aqui tratado, que queira então avançar com algumas propostas que não tenha aqui falado? Não, eu gostava de falar de um tema que chegou ao meu conhecimento e que tem a ver com a qualidade da água. E que foi um tema que me preocupou. Eu acho que quem vem para estas funções em que alguém pretende ser Presidente da Câmara tem que ter alguma cautela nas afirmações que faz. Porque de todo um Presidente de Câmara quer causar, vamos lá, um problema na vida das pessoas e alarme social quando ele é desnecessário. Relativamente à água de Sines, aquilo que eu quero dizer para descansar os sinienses é que as análises são feitas com periodicidade legal e que são devidamente certificadas por uma entidade reguladora. Portanto, se a água de Sines tem algum problema, a responsabilidade não é da Câmara, seria dessa autoridade nacional reguladora. Mas não tem. Mas as análises estão disponíveis no site da Câmara, são de boa qualidade e os sinienses e os porto-covenses podem estar descansados, podem beber água à vontade, porque não lhes vai fazer mal. Se calhar faz mais mal a água engarrafada do que a própria água da torneira. Ainda temos aqui um minuto. Em relação ao Porto Covo, a água também é um problema, mas é levar água para Porto Covo. Está a ser feita uma obra, pensa que é a solução nesta altura? Não está a ser feita uma obra, estão a ser feitas várias obras e nunca se investiu tanto em Porto Covo como se investe agora. Nós fizemos várias obras para melhoramento das condutas, o que já se refletiu este ano na altura do verão. E continuamos a fazer a renovação da tubagem e da estação de águas residuais que fica entre Sines e Porto Covo, num investimento de cerca de 1 milhão de euros. E iremos continuar a investir, porque aquelas infraestruturas não chegam para o aumento populacional. Mas também o iremos fazer em Sines, com a renovação e com um estudo de caracterização e diagnóstico de todas as estações elevatórias, com vista à sua melhoria e economicidade do ponto de vista da eletricidade, porque são situações que têm que ser melhoradas. São grandes investimentos que a Câmara vai fazer nessa área? Normalmente os autarcas não gostam de fazer, porque são investimentos, não se vê, né? São investimentos que estão debaixo do chão e sempre me disseram que os investimentos que estão debaixo do chão não dão votos. Mas eu quero saber pouco disso. Eu, quando entendo que tem que ser feito, é para fazer. Muito obrigado por ter cá estado. Marcamos encontro então para a próxima quinta-feira com um debate com todos os convidados.
Muito obrigado então até quinta-feira e terminamos então este ciclo de entrevistas, 5 entrevistas durante esta semana, é para conhecer aqui as propostas dos 5 candidatos à Câmara Municipal de Sines. Marcamos encontro para quinta-feira no Salão Nobre dos Bombeiros de Sines para um debate que junta todos os candidatos à Câmara Municipal de Sines.